O resto é com a edição lá, com o Yuri, que vai estar vendo nós aqui. Então tudo que você falar, cuidado que o Yuri ele sacaneia, tá? É mesmo? É uma coisa legal, cara, que a gente fazia muito no Mentalidade, que eu acho que vale a pena. A gente pegava uma pré-conversa antes de começar o podcast. Sabe essas palhaçadas que você faz aí, que você chegou aqui no vídeo? O Yuri, graças a Deus, não tá gravando, que você chegou fazendo nudes. É mesmo, Vitor. Aí coloca em preto e branco, assim, como se fosse uns bastidores e... Beleza? Beleza, e teor de apresentação aí, que nível que é? Só nessa firula aí que você falou, bicho? Pai de não sei quem, papagaio tá aqui do meu lado, parte profissional não precisa, indiferente, né? Cara, fica à vontade, do jeito que você quiser se apresentar, do jeito que você achar melhor. Conta as mentiras. Conta mentirada. Cara, a gente vai ter oportunidade de falar. É nosso, velho. É nosso espaço aqui. Então, fica aí à vontade. Fala, galera. E aí? Como é que vocês estão? Ó, hoje eu recomeço Conversas Decisivas, conforme prometido. Mas eu recomeço de uma forma diferenciada. O Conversas Decisivas está sendo repaginado. E a repaginação tem nome. É o meu parceiro, meu novo parceiro, permanente aqui no Conversas Decisivas. Ele não está passando aqui hoje para ter uma conversa comigo rápida. Ele tá vindo aqui para agregar. Toda semana o Glaucio vai estar comigo. E, bom, já deu spoiler aqui, né, Glaucio? Já falei seu nome. Porém, eu vou apresentar o novo Conversa Decisiva para vocês. E o Glaucio vai fazer questão de se apresentar. Então, sejam muito bem-vindos ao Conversas Decisivas. Estamos aqui para a gente entender melhor como a vida funciona, entender melhor como a gente funciona, fortalecer nossa autoliderança. E comigo agora, a partir de hoje, Glaucio. Glaucio, fica à vontade, se apresenta aí e fala um pouco sobre você para se apresentar para a galera. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Vitor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre prontos para contar mais umas mentiras, boas mentiras. Não tenho toda a desenvoltura desse cara que está aqui conosco, né? Então, me perdoem aí qualquer situação. Mas, brevemente aqui, sou o pai da Isis. Minha filha está com 2 aninhos. Eu acho que isso traz uma revolução na nossa vida, né? Então acho que esse espaço aqui eu vou dividir muitas coisas positivas que eu aprendo no meu dia a dia com a minha família, e essas reflexões são importantes. Sou empresário, atuo no ramo de investimentos, dou aula no MBA da PUC Minas também, e tudo relacionado a negócios de forma geral eu tento atuar um pouquinho e gosto bastante de estudar. Eu brinco que cultura e investimentos andam juntos e a gente está aqui para aprender o tempo inteiro, e dentro desse aprendizado a gente traz muitas reflexões para a nossa vida, para os nossos negócios, e eu espero que a gente some bastante na vida de cada um de vocês. Sensacional, cara. Obrigado, Glaucio. Obrigado por ter aceitado o convite. Agora a gente é parceiro de podcast do Conversas Decisivas. O Glaucio está aí. E, cara, hoje, Glaucio, seguinte, para quem não conhece, eu e o Glaucio a gente já se conhece há muitos anos, para quem não sabia. Então, o papo aqui vai ser leve, o papo vai ser tranquilo, como sempre foi, com as outras pessoas que participaram no Conversa Decisiva, só que dessa vez o Glaucio, ele é um integrante do podcast. E, Glaucio, a gente se encontrou há alguns dias atrás, foi quando a gente falou desse encontro, de a gente, você quer fazer parte do podcast, pra gente desenvolver, ajudar as pessoas, que eu acho que uma das coisas que sempre juntou eu e o Glaucio, desde a primeira vez que a gente conversou, foram os nossos valores, os nossos princípios. E uma das coisas que a gente percebeu no outro era o quanto a gente queria deixar um legado no mundo no sentido de melhorar as pessoas. Eu falo, viu, Glaucio, que eu tenho uma missão. Uma vez a gente fez um podcast e aí era responder qual é a sua missão. E aí a minha missão era: todas as pessoas que passarem por mim, pela minha vida, tiverem contato comigo, vão sair diferente, para melhor. Acho que essa é uma das minhas missões de vida. E, cara, tá aqui com você, poder te incluir nisso, diante de tudo que a gente já viveu, que a gente teve junto, os valores que a gente compartilha, cara, é um prazer muito grande. Eu acho que a gente tem muito a agregar na vida das pessoas. A gente não faz isso por dinheiro, eu nunca fiz. Pelo contrário, eu invisto em ajudar as pessoas. E eu faço isso porque eu realmente, cara, o que me paga é ver mensagens como a que me mandaram, falando que, tô em depressão, o seu conteúdo tem me ajudado, e é isso que é o maior pagamento para mim. Excelente, Vitor. Cara, estamos tanto na mesma linha de raciocínio, que eu brinco que professor não ganha dinheiro, né? E eu dou aula. Então, se a gente for... Mas você trabalha também, ou só dá aula? É mesmo, Vitor. Cara, é tipo o cara que tá no mercado, né? Aqui, você não trabalha não, você é só trade, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio.
Exato. Mas, cara, dando aula, eu falo que se a gente for contabilizar o tempo que a gente fica nos bastidores, você não ganha dinheiro. Tá? Isso vale para qualquer área. Tem gente que fala, mas o cara dá aula na pós-graduação, isso é indiferente. A gente está ali realmente porque a gente gosta de ajudar pessoas. E eu compartilho da mesma mensagem que você passou aí agora, que para mim não tem preço. Os alunos e ex-alunos que nos bastidores, cara, você mudou minha vida. Porque no nosso dia a dia vai muito além da questão técnica do assunto que a gente está tratando. A gente está lidando com pessoas do outro lado da tela o tempo inteiro. E às vezes uma fala minha, ela vai ajudar a pessoa em âmbito profissional e pessoal. Eu não falo somente de condições técnicas do mercado financeiro. A gente está sempre dando uma sacudida nas pessoas de uma forma geral, porque assim como você bem disse, a gente está aqui para somar, para agregar. Então, da mesma forma, a gente vai tratar de um tema aqui bem interessante, nós tem muito para a gente evoluir nesse assunto, mas da mesma forma que quando a gente sai de uma leitura, a gente tem que sair transformado, a gente sai de uma conversa com uma pessoa, ou de um podcast, seja lá o que for, a gente tem que sair transformado. A gente tem que sair com algo adicional. Então a gente tá aqui para somar mesmo. Cara, é isso. Então todo mundo já viu que a gente tá na mesma vibe. E hoje, assim, para mim é um episódio piloto. Embora eu já tenha começado esse podcast Conversas Decisivas com uma proposta, e a proposta ela sempre foi única de ajudar as pessoas, hoje, para mim, é o episódio piloto, é o episódio 1, porque é o momento em que, cara, a gente tá começando essa parceria, a gente vai bater esses papos, a gente não sei se no futuro vamos trazer convidado ou não para conversar com a gente. Eu sei que, te conhecendo, a gente vai manter isso por tempo suficiente para ajudar as pessoas. Então, primeira coisa, cara, a gente comentou, inclusive a gente nem conversou muito sobre isso na mesa, quando a gente se reencontrou no Glaucio, a gente estava um tempo sem se ver, para não queimar a pauta do primeiro episódio, porque a gente falou, pô, vamos falar sobre esse tema então no primeiro episódio, Glaucio, e qual o tema que é? Bom, galera, eu tava lá no X, no antigo Twitter, e eu vi um post de uma pessoa, depois eu coloco aqui, é um gringo, então tá em inglês, mas a gente traduz para colocar na tela, em que eu não vou me lembrar exatamente, Glaucio, mas é um tema que vai dar pano pra manga. O tema era o seguinte, o cara comentou o seguinte: ler hoje em dia é uma grande perda de tempo, mais ou menos nessa linha. Cara, olha só, aí eu fui ler, eu falei, pô, né, aqueles hook, aqueles ganchos que a galera faz pra ganhar curtida, pra todo mundo clicar, ler é uma perda de tempo. Quando eu entrei pra ver, pra expandir e ler o que ele tava escrevendo, ele escreveu o seguinte: com a inteligência artificial, quem gasta tempo lendo livros, tá perdendo tempo, tá perdendo produtividade. Ler livros não faz mais sentido, porque a IA já faz isso por você. Ela lê e entrega para você o sumário, os pontos principais e a essência daquele livro. Leia, entre aspas, utilizando a inteligência artificial. Cara, e eu vou te falar uma coisa. Achei uma bosta isso. E não poderia ter discordado mais de tudo isso, cara. Pareceu lindo, né? Quando você vai lendo. E quando eu terminei de ler, eu falei assim, horroroso, não concordo com isso. Você concorda, cara? É isso que eu queria discutir hoje aqui com você. Eu já vi que aqui eu não preciso ter papas na língua, né? Eu posso usar o meu bom e velho francês. Né? É isso mesmo. O russo também que você fala, fica à vontade. Concordo contigo, é que esse pensamento, cara, é uma bosta. Agora, vamos lá, Vitor. Assim, isso traz várias reflexões. Eu vou fazer até uma analogia rápida. Você é um flautista. Você consegue ser um bom flautista apenas ouvindo o som da flauta? Né? De forma alguma. Então, assim, quando a gente para analisar, eu olhei uma foto de uma trilha. Eu fiz a caminhada, que eu olhei. A gente tá ficando tão acomodado que a gente não tem mais a capacidade de fazer as coisas como antes. Assim, a gente entrou numa crise do conforto. Inclusive, tem um livro sobre isso. Né? Quando a gente olha para o nosso passado, a gente teve diversas revoluções, muitas vieram para ficar, tiveram as questões positivas, e obviamente temos as nossas consequências, o lado negativo da coisa, e a gente tem que tomar muito cuidado com a próxima onda, que é uma onda gigante, que é a inteligência artificial. Então, cara, o resumo, ele é importante às vezes para te introduzir um assunto, mas eu não estou preocupado só com o resultado, eu estou preocupado com a minha jornada. Então, quando eu leio, olha só, você é um escritor, para você desenvolver um livro, para você escrever um livro, você tem todo um desenvolvimento, todo um racional, toda uma cadência, etapas. Eu quero entender o como, o porquê das coisas dentro do teu raciocínio. Se eu simplesmente ler bullet points,
eu não vou conseguir entender a essência. E não necessariamente o que a inteligência artificial ela colocou ali, às vezes era algo que não é importante para ela, mas faria muito sentido na minha vida, muito sentido na minha reflexão. A leitura ela tem que ser transformadora, ela tem que gerar atrito. É isso. Por isso que eu não concordo. Cara. Se eu não gerar atrito, eu não consigo me questionar, eu não consigo validar os meus pensamentos. Então, sou totalmente contra o que o cara falou, por esses motivos. E aí, quando a gente entra nessa revolução da crise do conforto, a gente pode ampliar essa reflexão para muitas áreas da nossa vida, tá, Vitor? Hoje, a gente está cada vez mais vulnerável no final das contas. O que é a crise do conforto? Cara, eu tô aqui, tô na minha casa, eu tenho um ambiente com temperatura controlada, eu tenho uma iluminação que é controlada, eu tenho tudo à minha mão de forma muito fácil o tempo inteiro. Agora, isso está me atrofiando em várias esferas da vida. E quando eu penso que uma inteligência artificial pode ser usada para fazer resumo de tudo, daqui a pouco você não precisa de estagiário, você não precisa de ninguém para nada. Quando eu uso isso para fazer resumos de uma leitura que seria prazerosa, que seria uma caminhada transformadora, eu estou atrofiando meu cérebro também. Exato. A gente já está ficando acomodado demais. Por que existe academia hoje? Para resolver um problema que eu criei lá atrás, de ficar... Então eu estou agora criando um novo... Aí daqui a pouco a gente vai criar uma solução para esse problema que eu estou criando aqui. Na realidade, essa questão do resumo da inteligência artificial, ele só é uma evolução do livro de 12 minutos, né? Você já deve ter visto isso. Sim. Leitura dinâmica, cara. Eu peguei a leitura dinâmica, seja lá o que seja uma leitura dinâmica. Exatamente. Então, a minha linha de raciocínio é essa, nesse sentido, sabe, Vitor? A gente está cada vez mais vulnerável e quando acontecem eventos como da semana passada, por exemplo, cara, a gente teve um apagão na Europa. A minha reflexão vai muito além só de inteligência artificial, né? A gente tem que ampliar um pouquinho. Se eu tiver um apagão, se eu tiver qualquer perda dessa comodidade, mesmo que momentânea, que seja por uma semana, como é que você sobrevive? Cara, a gente vê quando o WhatsApp sai do ar, o caos que vira. Exatamente. Não é? Então, a preocupação, acho que a reflexão vai muito além, né? Não só de um efeito de transformação, mas do quanto estamos nos tornando cada vez mais vulneráveis quando a gente se apega a esse tipo de tecnologia, a esse tipo de validação momentânea, né, cara? Aquela brincadeira que eu fiz contigo na semana passada, né? A gente estava conversando, isso aí é uma frase que eu uso bastante. A gente tá tão superficial que tem coisas que são até legais, é igual comer sucrilhos, é gostosinho, mas não te dá sustância. A gente está perdendo a capacidade de raciocínio. Você não cria musculatura para interpretar as coisas mais. Então, vou falar de um tema, vou ler um resumo da inteligência artificial, mas aquilo não vai te dar profundidade nenhuma. A gente está perdendo a capacidade de resolver problemas por conta disso, inclusive. É isso. É como... eu adorei, cara, as suas analogias. Acho que é exatamente isso. Quando você falou, inclusive, de atrito, o atrito, ele é o que dificulta o movimento, mas, ao mesmo tempo, ele é o que permite o movimento. Sem um atrito, cara... O cara tá filosofando. Olha aí. Acho que não tem, mas é por causa do uísque, ó. Tomando meu uísque da noite aqui. A próxima vez eu vou tomar um uísque também, tô tomando água. Eu gosto, mas, cara, eu concordo com você, inclusive, é como se, pensa bem, né? Se fosse, ao invés de ir pro museu, você pega um catálogo das obras de arte que tem lá. Mas ir no museu é uma jornada. É caminhar por ali, é entender, as coisas são dispostas de uma forma a contar uma história. No momento em que você acha que ler um catálogo, substituir ao museu, é a mesma coisa que esse cara tá falando. Eu pegar a inteligência artificial, pedir para ela sumarizar para mim o conteúdo e a essência de um livro, não tem nada a ver com a jornada, igual você disse, né? A jornada de ler um livro. Inclusive, eu gosto de falar, a jornada prazerosa, e muitas vezes não é prazerosa. Inclusive, ó, eu separei aqui, ó, porque eu queria mostrar mesmo. Esse ano, eu tô lendo os clássicos. Cara, dá uma olhada nesse livro aqui. John Locke. É um livro difícil pra cacete de ler, cara. Só que ele força a minha mente de um jeito que é o que você falou. Ela tira a gente do conforto. Você não quer ler. Então eu tenho que me forçar a ler. Eu tenho que me forçar a desenvolver algumas coisas que antes eu não tinha, justamente por estar lendo isso aqui. Então, acho que esse processo, essa jornada, a gente realmente está deixando de lado. Você colocou um ponto que eu achei bem legal,
sobre a terceirização das coisas. No business, tem aquele negócio de core business, né? Que o pessoal fala assim, a empresa, ela não terceiriza o que é core dela, o que é aquilo que ela faz. Então, se a empresa, ela produz cotonete, ela não terceiriza a produção de cotonete. Ela terceiriza a logística, ela terceiriza o algodão ali, mas a produção de cotonete é dela. E isso é uma questão estratégica. Se você terceirizar aquilo que é o seu core, você fica vulnerável. A partir do momento que a empresa na qual você terceirizou o seu core, ela para de prestar aquilo para você, o seu negócio acabou. E aí é exatamente igual que você está falando pra gente, cara. A gente tem terceirizado as coisas. Inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não terceirizar a nossa vida para ela. Porque a gente vai amputar os nossos membros. Exatamente, perfeito, cara. Pegando até um gancho, assim, eu acho que a ideia é a gente tentar desacelerar de vez em quando e buscar o caminho mais lento. Não porque ele é mais produtivo, mas porque ele é mais humano. A gente está buscando muito produtividade, e isso é tudo na nossa vida, é o que eu estou falando, cara. A gente cria o problema e depois vem buscar soluções para aquele problema que a gente criou. A tecnologia está cada vez mais consumindo o nosso tempo. Aí o cara ele assiste um vídeo na velocidade 1.5, que ele não absorve absolutamente nada. Ele perdeu a dinâmica de escrever a próprio punho, ele não quer mais saber disso, tudo é no computador. É legal, a gente de vez em quando pega um papel e vai escrever um pouquinho, vai explorar ali sua criatividade até, porque quando a gente está no computador, ele já vai te direcionando para resumos específicos. Na mão não, é o seu cérebro que está sendo trabalhado. Então acho que a gente precisa recuperar o valor do esforço mental. A gente perdeu isso muito na nossa caminhada enquanto ser humano. Isso afeta várias áreas da nossa vida, né, cara? Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, não sabem lidar com frustração, nem no trabalho, nem na vida pessoal. E eu falo que a gente, no final das contas, é o produto. Porque quando a gente não está pagando nada, quanto você paga para usar todas essas ferramentas, TikTok, redes sociais de forma geral? Você não paga nada. Como usuário, você não paga nada, porque no final das contas você é um produto. Agora, que tipo de produto que eu estou sendo para essa mídia, para essas redes sociais? E o que isso tem de efeito colateral na maior parte das vezes, negativo nas nossas vidas. Então, assim, a reflexão é nesse sentido, né, cara? A gente lê, né, voltando aqui ao foco da leitura, é para a gente treinar pensamento crítico, confrontar as nossas ideias, desenvolver uma análise crítica. Então, quando eu leio só o superficial, cara, isso não me agrega em nada, né? Como a gente mencionou ali, eu não estou buscando numa leitura uma resposta, eu estou buscando atrito. Assim como na nossa conversa, eu não estou buscando respostas, eu não estou buscando que o Vitor concorde comigo em tudo que eu falo. Eu estou buscando esse atrito, às vezes uma discordância de forma muito tranquila entre as partes, mas para a gente conseguir essa evolução. A leitura ela só é edificante quando eu consigo, de fato, essa discordância, né? Eu estou deixando o autor entrar na minha mente, de alguma forma, para eu conseguir expandir a minha mente, né? Então é mais ou menos essa ideia. Inclusive, cara, perguntas, né? Você falou isso, mas assim, a leitura, ela precisa gerar boas perguntas. Mais do que respostas, boas perguntas. Cara, eu sempre dou o exemplo não sei se você já leu O Guia dos Mochileiros das Galáxias. É um livro infantil juvenil, mas, cara, é muito legal porque tem lá uma espécie muito superior a nós, os seres humanos, e inventou uma máquina que é o pensador profundo para responder o sentido da vida. E aí eles esperam não sei quantos bilhões de anos e sai a resposta. E a resposta é 42. Aí todo mundo para e olha pro número e fala assim: qual foi mesmo a pergunta? Cara, o que ele quer fazer com essa brincadeira? A gente corre tanto atrás de resposta que a gente nem sabe fazer as perguntas certas. E eu acho que a leitura calma e estruturada, sabe? Ela tem que gerar perguntas. Ela tem que gerar perguntas, muito mais do que resposta. Perfeito. E a gente, dentro disso que você falou, eu acho que a gente está sempre com muita pressa de acabar logo. Nossa, sensacional. E se a gente fizer uma pergunta aqui para os ouvintes, né, para o público que está acompanhando aí, qual foi a última vez que você leu alguma coisa sem pressa de acabar? A gente está tão habituado a essa vida corrida, essa forma acelerada de ser, que o outro falar devagar nos incomoda. O outro demorar a responder nos incomoda.
Você me fez uma pergunta aqui agora, eu tenho que ter uma resposta consolidada dentro da caixinha. Toma, Vitor, tá aqui. Eu não tenho mais... É o que a IA generativa tá dando pra pessoa. Exatamente. Aí ela se acostuma com aquilo e acha que o ser humano tem que ser assim. A pessoa não tem mais o... Cara, você me trouxe uma reflexão importante, eu não tenho mais o direito de ir pra minha casa, refletir sobre aquilo, pensar, voltar e falar, eu acho isso. E muitas das vezes, eu estou, enquanto eu tô te respondendo, teu pensamento é tão acelerado, você não tá nem conseguindo me ouvir. Que é muito dentro da linha de pensamento que você colocou aí agora, né? Dessa analogia aí com essa historinha toda. O cara não lembra... Porra, a historinha toda. Nem da tua... O cara deixou minha historinha desse tamanho, pô. Essa história, esse blá blázinho. Assim. Blá, blá, blá. O cara não lembra nem da pergunta. Então, a mesma coisa. O cara já tá processando a resposta dele sem ouvir direito o que você tá falando, né? Então, assim, isso traz muitos desafios para a nossa sociedade como um todo, mais uma vez, nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Cara, essa meta, isso que você falou é muito legal, sobre a gente não esperar mais as coisas e querer que as coisas acabem logo ou cheguem ao seu ponto logo. A gente tá num mundo, cara, que parece que a gente abomina a jornada, a gente só quer o destino. Mas no final das contas, a vida, ela é jornada, ela não é destino. O destino da vida é a morte. Ponto final, cara. O destino da vida é a morte. Então, se você não aprender, se a gente não aprender a jornada, cara, a curtir essa jornada, vai ficar muito complicado. Porque o que eu vejo hoje em dia? Eu tenho visto muito isso. Não sei você. Pelo menos na minha bolha. A galera tá com essa frenesi de produtividade. E aí, cara, foca muito na quantidade. Por exemplo, eu vejo todo mundo querendo publicar nas redes sociais o número de livros que leu. Eu li 100 livros esse ano. Tá, beleza. Mas, cara, a leitura de um livro sem aplicação, sem você ter aprendido nada, de nada adiantou. O que eu tô dizendo, cara? Isso aqui que eu tô te mostrando, cara, esse livro aqui, ele atravessa a gente igual faca, bicho. Não é muito melhor você escolher 3 livros no ano, mas 3 livros que realmente vão te preencher, vão ir te agregando, vão fazer você ter que enfrentar o atrito, como você disse, crescer, desenvolver. Sabe, cara, essa frenesi por não... Eu tenho que ler. Tem que ler 10 mil livros. Para quê? Eu costumo falar, Glaucio, que as coisas só existem depois que eu as compartilho. Por exemplo, não adianta nada eu fazer uma carta de amor se eu não tocar alguém com essa carta de amor. A carta de amor, ela só passa a existir no momento que alguém a lê e falar, nossa, estou tocado por isso. Não adianta eu escrever um livro se ninguém lê. O livro só tem valor, não quando escrito, quando lido. E a gente, cara, tem meio que suprimido essa parte do compartilhamento. A gente quer muito pra nós e a gente compartilha pouco. A gente mostra pouco pro mundo, a gente aplica pouco o que a gente agrega, o que a gente... eu li tudo isso aqui. Mas, cara, se eu não aplico, isso não existe. Entende? O mundo só existe, a nossa vida só existe, a sociedade só existe no compartilhamento. A partir do momento em que eu individualizo, cara, muita coisa para de existir. Cara, perfeita reflexão. E aí eu tenho um pensamento assim com relação a esse ponto que você colocou da quantidade das pessoas colocarem isso em pauta. Isso tem um nome. Vaidade. As pessoas estão cada vez mais focadas, olha, eu sou isso, eu faço aquilo. Verdade, cara. E não estão... Agora, qual que foi a profundidade daquela leitura, daquelas leituras, no caso? Porque você está lendo um livro que eu tenho certeza que você, na mesma página, você tem que ler e reler várias vezes. Tem 4 meses que eu tô lendo, eu te mostro aqui onde eu tô ainda. Pois é, e em cada leitura e releitura, você tem um novo aprendizado. Isso não é uma leitura superficial, isso é um estudo. Primeiro, que é uma leitura complexa. Segundo, que você está sentando de fato e se entregando aquilo. Então, às vezes, você vai levar 1 ano ou 2 anos para terminar essa leitura. Sim. Mas você vai sair dessa leitura com profundidade. Então, se eu pedir, Vitor, me fala o que você absorveu desse livro. Você vai dar uma aula, você vai dar uma palestra. Agora, as pessoas, por vaidade, porque o cara ele se apega à quantidade, para ele mostrar que conhece muito, que ele sabe de tudo um pouco. No final, ele não sabe nada, né? É o superficial que a gente falou. É por isso que as pessoas estão cada vez mais apegadas ao livro audiobook de 12 minutos, ao resumo. Legal.
como introdução. Não estou dizendo que não pode fazer isso, tá, cara? Do jeito que às vezes a gente fala, parece, não, cara, vocês estão focando demais, não posso usar inteligência artificial. Não, acho que nós devemos utilizar a inteligência artificial como um meio de introdução para muitas coisas, mas a gente não pode deixar o nosso cérebro atrofiar em torno disso. Vamos buscar, vamos beber água na fonte. A gente não pode se esquecer disso. Essa que é a minha maior reflexão. É aquele negócio que você falou, isso eu me lembrei aqui rapidinho, só um parênteses. O refrigerante é bom, a galera gosta, eles gostam disso, é saboroso, tem gás aqui, mas ele é feito de água. Mas você não pode viver só de refrigerante, você precisa da água. Ah, mas tem água no refrigerante, eu sei, mas você precisa da água, entende? Pra mim a leitura é exatamente isso. Cara, a inteligência artificial, a sumarização ali é ótima, mas é o refrigerante. Tem hora que você vai ter que beber a água, porque é a água que vai te dar saúde. É a água potável que, cara, gera a sua sobrevivência. Perfeito. É que a gente está querendo pular a etapa o tempo inteiro, né? Então, sim. Total. Cara, a sumarização, ela é importante, ela é muito válida, inclusive pra gente, mas faça a sua sumarização, entendeu? Eu tô lendo, como que eu faço isso? Eu faço as minhas leituras e eu vou grifando. Isso é a minha sumarização. Eu estou desenvolvendo o meu resumo, mas eu tô lendo o todo e dentro daquele todo eu estou absorvendo o que mais faz sentido para mim. Perfeito. E depois eu vou fazer uma releitura do meu sumário, do meu resumo. Mas eu não estou saindo superficial daquilo. Eu tive profundidade para montar o meu resumo através do que eu absorvi na profundidade da minha leitura. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir. Excelente, excelente. Aí, pra gente ir pros finalmente aqui, porque, cara, esse papo vai longe, né? Mas a gente agora, Glaucio, você é permanente nesse podcast. Nós teremos outras oportunidades, nós vamos abordar esses temas de novo. Galera, tiver dúvida, vai perguntar, manda aí mensagem. Aonde? Na minha rede social, na do Glaucio, que tá aparecendo aí na tela. Vai lá, segue o Glaucio, deixa comentário no vídeo, manda direct, faz o que for necessário. Mas pra mim, cara, hoje, desse papo aqui, que a gente acabou de bater, estamos, né? Eu quero ir pros finalmente da seguinte maneira. Pra mim, eu saio da nossa conversa e desse tweet, desse post que eu vi lá, com a seguinte conclusão, se eu pudesse resumir: a leitura, ela não é um upload, não é essa a intenção da leitura, fazer um upload. A intenção da leitura, ela é muito mais alquimia, ela é muito mais o processo de criação, ela é muito mais o processo e os elementos que você vai testando dentro de si para ir se formando. Ela não é um upload, porque no momento em que todo mundo usar a inteligência artificial para fazer upload de leitura, todo mundo vai convergir para uma mesmice, concorda? Todo mundo vai ser a mesma pessoa, todo mundo vai chegar nas mesmas conclusões e nós vamos deixar de ser uma sociedade criativa. Excelente. Cara, eu acho que é isso, né? Essa reflexão faz um convite a gente desacelerar um pouquinho na nossa vida e esse tópico, mais uma vez, ele abre espaço para reflexão como um todo, não é só nessa questão da inteligência artificial, acho que é para tudo. Isso. E raciocinar, cara, o que é brevidade inteligente? A gente está muito breve nas coisas, mas... Explora mais esse termo que eu gostei, cara. Gostei mesmo, sim. Legal. Cara, assim, ó, brevidade inteligente. Yuri, coloca na tela aí, ó, brevidade inteligente. Vamos falar só um pouquinho sobre isso pra gente encerrar nisso. Dando os devidos créditos, tá, Vitor? Isso inclusive é título de um livro, tá? Por isso que eu te chamei pra ser meu parceiro nisso aqui, porque isso tem uma das coisas que eu admiro e eu faço questão, Glaucio, eu falo isso, cara, é dar crédito pras pessoas, né? Estão acabando isso. A inteligência artificial tá fazendo acabar ainda mais. Estão acabando. Cara, eu amo quem dá crédito, porque dar crédito é crescer junto, na minha opinião. Perfeito, perfeito. Cara, a gente fala assim, na vida, tudo é transformado de alguma forma, mas tanto que tem um outro livro que fala muito sobre isso, que é Roube como Artista. O cara tá, de alguma forma, ele pega alguns textos, algumas situações, mas ele trabalha em cima daquele, ele desenvolve o raciocínio em cima de algo que ele viu, achou interessante, mas ele não copia e cola e... Cara, isso aqui é meu. É diferente. Eu li um artigo, cara, nessa linha que chamava Plágio Criativo. O plágio criativo. Que é exatamente isso, cara. Baseie-se na essência, na ideia, mas crie o seu próprio. Sim. Ele é isso. Cara, a gente inventou o avião. Foi original? Não, a gente baseou completamente nas referências de um pássaro. Entende? Mas, cara, eu concordo com você. E, galera, vocês estão ouvindo aí, tem uma galera que já me acompanha há um tempo, tá, Glaucio? E muita gente me manda mensagem, me fala, pô, como que você lembra? Como é que você lê tanto?
acabei de encontrar um cara que lê mais que eu. Ele já citou uns 53 livros nessa conversa aí, ó. Nada, cara, que isso. A gente lê bastante, sim, mas pegando um pouquinho do que você já falou, até de um conceito do Nassim Taleb, né, da antibiblioteca. Eu tenho vários livros na minha biblioteca que eu ainda não li, para me mostrar o quão ignorante eu ainda sou, o quanto que eu preciso aprender, e a gente está assim... Mas se você perguntar pro ChatGPT para sumarizar, ele te dá aí. Provavelmente. Mas, cara, voltando, brevidade inteligente. Brevidade inteligente. A gente evoluiu em várias coisas, a gente se diferencia na forma de consumir conteúdo, mas a gente não se adaptou na forma de comunicar. Então, a brevidade inteligente, nesse caso especificamente, hoje eu tenho vários gatilhos mentais o tempo inteiro, me atraindo a atenção de alguma forma, mas como que eu sou eficiente na minha comunicação para atingir o público que está me ouvindo? Então, eu preciso atingir o meu público com poucas palavras. Essa que é a brevidade inteligente no seguinte sentido. Cara, vamos fazer um podcast, vamos fazer um negócio legal, mas, vamos ficar enrolando. Eu posso fazer um negócio legal de 30 minutos, mas eu posso fazer um negócio de 3 horas. Mas às 3 horas eu vou ter realmente conteúdo para poder levar para a pessoa de uma forma eficiente ou não, vou ficar enchendo linguiça. Então é mais ou menos essa ideia. Aí aqui eu tô fazendo uma reflexão contrária. A brevidade inteligente que eu quis mencionar aqui é no seguinte sentido, cara, o que eu tô lendo de tópico, eu estou sendo breve, mas isso é inteligente? O que eu estou fazendo, o que eu estou pegando de sumarização, de resumos, de bullet points, isso é inteligente? Isso está me agregando valor? Em alguns casos, sim, mas a maioria deles não. Então, depende acho que a gente tem concorda? Para que propósito? Perfeito. Então, esse é um termo muito legal, a gente pode usar ele em várias áreas da nossa vida. Eu preciso ser breve em alguns momentos, com toda certeza, mas essa brevidade, ela é inteligente? Sim ou não? Sensacional. Aí, cada um vai fazer a sua reflexão. Hoje, cara, para fechar e complementar isso que você falou, hoje eu estava conversando, Gustavo, um companheiro de trabalho, cara que eu admiro bastante. Estava conversando na empresa, e ele que fez a citação, porque a gente tinha que montar ali uma apresentação e resumir um grande trabalho em 5 bullets, 5 pontos. E aí ele fez a citação sobre o Pascal, aquele Kim Blaze Pascal. Então eu tô dando crédito aqui pro Gustavo, que ele que me falou. Então o Gustavo falou assim pra mim, brevidade inteligente aí, ó. Fica a dica. Inclusive, já vamos deixar o link também no vídeo pra turma comprar, pra turma ir lá. É que a gente gosta assim, de compartilhar. Se a gente fez uma boa curadoria, a gente faz uma boa curadoria e deixa tudo aqui. É uma das coisas que eu quero que a gente sempre deixe aqui, esses livros que a gente citar, a gente deixar link pra galera ir atrás, livros, artigos e tudo mais. Mas voltando, o Gustavo me falou sobre o Blaise Pascal, que, segundo o Gustavo, ele escreveu uma carta para um amigo, e na carta ele dizia assim, gostaria de ter sido mais conciso, mais enxuto nesta carta, mas me faltou tempo. Legal. E, cara, o que ele quis dizer com isso? Simplificar as coisas dá muito trabalho. Deixar as coisas curtas de uma forma inteligente, a brevidade inteligente, é trabalhoso. Perfeito. Fica aí um complemento ao que você disse. Muito bom. E aí, Vitor, eu não sei como que a gente está de tempo aí, mas assim, cara, reflexão... Não tem limite não, Glaucio, é nosso espaço, pô. É nosso. Show. Mas eu só queria, pensando nessa questão de resumos, se tudo pode ser resumido, por que a gente continua errando tanto? E quando eu penso em estudar algo, aí eu vou fazer uma reflexão e eu vou olhar pelo retrovisor quando a gente estava na época de faculdade, de escola, enfim. A gente se debruçava, às vezes, em cima dos livros, com certa profundidade, e ainda assim a gente errava numa apresentação, numa prova, num trabalho, mesmo com aquela profundidade. Porque o medo, a ansiedade ou qualquer outro fator psicológico, ele te tira do eixo em alguns momentos. Sem dúvida. Se ele te tira do eixo, você tendo um conteúdo um pouco mais profundo de uma leitura que você fez com mais dedicação, imagina isso resumido. Como que você vai desenrolar isso frente a uma plateia? Como que você vai fazer uma apresentação mais produtiva se você leu somente o superficial? Então, para quem quer desenvolver... Aqui eu acho que vai de cada um fazer a sua reflexão. Se você está nos bastidores, se está confortável com esse superficial, ok. Mas se você quer se destacar na sociedade de alguma forma, na empresa que você trabalha,
quer evoluir como ser humano e como pessoa, você não pode ficar no superficial, não. Você não pode ficar só no resumo. Você tem que buscar a trilha. Agora, quem não quer, pode ir pelo atalho. Tá tudo certo. Perfeito. Quer permanecer escondido nos bastidores. Adorei. Eu tenho uma frase que eu sempre falo muito, eu falei num podcast que eu fui convidado para participar e eu, cara, acho que encaixa perfeitamente nessa nossa conversa, Glaucio. Em um mundo que, cara, vai ser dominado e todo mundo tá adotando a inteligência artificial, para mim, vai se destacar quem menos artificial for. Porque a inteligência artificial ela pode até, igual a gente tá conversando aqui, ela pode até te entregar o sumário, ela pode até te entregar um mapa, mas não tem como ela fazer a travessia por você. Não tem. Ou você abre mão da travessia e vira um colecionador de mapas, ou você decide ser um aventureiro e fazer as travessias por si mesmo. Muito bom. Você tá com umas analogias bem interessantes. Você lê o livro, você lê somente o resumo, é como você lê somente o mapa de uma viagem, né? Perfeito. Um gancho no que você falou aí. Perfeito. Muito um mapa. bom. Né? É isso. Ó, então, seguinte, acho que a gente pode encerrar aqui. Esse é só o primeiro episódio, galera. Eu queria finalizar, Glaucio, pra galera que tá assistindo, acompanhando a gente, com uma última pergunta, mas antes eu vou fazer pra você, aí você responde. E essa tu vai responder também. Não vale você repetir o que você já mostrou aí na tela, tá? A pergunta é: qual que foi o último livro que você leu completo e que mudou ou acrescentou, que realmente mudou algo na sua vida? Eu quero fazer essa pergunta pra você, depois eu quero fazer essa pergunta pra quem tá assistindo a gente. Cara, puxa, eu li vários nos últimos tempos, mas tem um aqui, cara, que eu acho que vale a pena. Ele é bem direcionado, obviamente, para relacionamento entre cônjuge, mas eu acho que vale a pena expandir para várias áreas da nossa vida. Né? Eu sou casado, né? Eu acho que eu mencionei isso aí. Se eu não mencionei, me perdoem. Mencionou. Uma filha e sou casado, né? Chama As 5 Linguagens do Amor, que é esse livro aqui. Cara, aí eu já ouvi muito falar dele. Por que ele é transformador? Peraí, antes de você continuar, por favor, me convença. Eu nunca li esse livro pelo seguinte: eu nunca concordei com o título dele, de tentar dar linguagens pro amor. Ou agora você vai falar sobre ele, talvez você me convença. Legal. Vamos lá. Cara, na realidade, Vitor, bom, você é um escritor. Eu acho que você vai entender. E também não ganha dinheiro, tá igual o professor. O cara tá multimilionário e tá reclamando da vida. Cara, se a gente julgar o livro pela capa, a gente não vai ler vários livros, né? Então, assim, eu tenho muito, assim... O livro, às vezes, ele tem... Começou agredindo. Não, cara, assim, eu também já julguei vários livros, né? Cara, pô, esse livro deve ser uma merda, né? Tá merda. Não faz muito sentido alguns títulos, mas tipo, dentro do mercado financeiro tem um que chama A Fórmula Mágica. Pô, cara, vou ler esse livro, vou ganhar dinheiro pra caramba e tal. E os caras precisam, às vezes, jogar títulos chamativos. Aí é processo de marketing, né, cara? Não adianta. Pode não ser chamativo pro Vitor, vai ser chamativo para 1 milhão de outras pessoas. Mas aí eu não vou ficar preso a 5. Na realidade, são várias. Porque cada ser humano, cara, é de um jeito. Cada ser humano reage de um jeito. Então, a essência do livro é justamente essa. Cara, e é o que eu digo o seguinte: isso não é um livro para você trabalhar somente na sua vida amorosa. Ele é um livro que pode ser trabalhado em várias esferas da sua vida, no seu trabalho, enfim, nos seus outros relacionamentos de amizade. Porque ele te faz refletir que o que é bom para mim não é bom para o outro. Isso é muito básico. Mas o Vitor, às vezes, aí eu vou focar num relacionamento de cônjuge, de namorado, seja lá o que for. Ele trata aqui no livro como o tanque do amor, né, por exemplo, o potinho do amor. O Vitor, às vezes, ele precisa de um elogio. O tanque ou o potinho? Pra mim faz diferença. O tanque, que é um amorzão. O tanque do amor. E depois um potinho, não foi nem pro balde. Depende, né, cara? Às vezes pra você vai ser um tanque, pro seu cônjuge vai ser um potinho. A ideia é a seguinte... O cara ainda me deu uma alfinetada aqui, ou seja, eu vou amar, a pessoa não vai me amar, é isso, tá bom. O que é a ideia, cara? A essência é mais ou menos essa. Olha só, o Vitor, às vezes, ele precisa de um elogio por mês da namorada dele, da esposa dele, pra ele se sentir bem no relacionamento. Agora, a cônjuge, a esposa dele, seja lá o que for, ela precisa disso diariamente. Aí o Vitor vai falar: pô, bicho, mas quem que precisa disso? Eu não preciso, cara, mas você é de um jeito, irmão. A pessoa que tá do outro lado é de outro jeito.
Então, ele traz algumas reflexões. Cara, a gente tem disso em vários livros. Se a gente parar para analisar, em algum momento, né, nas entrelinhas ali, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele te traz um pouco disso, mas ele traz de uma forma, com exemplos mais claros, de como se colocar no lugar do outro. Claro que aqui ele tem um foco mais voltado para o relacionamento dentro da tua casa, né, dentro do teu casamento. Mas a gente pode e deve levar isso para várias outras áreas da vida, só que com exemplos, como eu te falei. Então, é isso que foi muito legal, assim. Cara, ele tem uma dinâmica, em alguns momentos, de um pouco mais do mesmo, sim, mas a gente precisa revisitar esse mais do mesmo de vez em quando, porque você se esquece disso. Então, a ideia do livro é bem legal por esse motivo, gostei bastante, assim, que no início tudo é muito lindo, qualquer relacionamento. Eu até escrevi algo relacionado a isso nos últimos tempos. No início tudo é muito bonito, tudo é maravilhoso, né, cara? É lua de mel, você tá em lua de mel. Você entra numa empresa nova, você tá em lua de mel. Não, cara, como é que é o ambiente de trabalho? Pô, do caralho. Não, foda. Não, meu chefe, não, o cara é maravilhoso, tá em lua de mel. Depois o tempo vai passando, as coisas vão se perdendo no meio do caminho. Eu te encontro daqui a 6 meses. E aí, Vitor, como é que tá lá na empresa? Puta, chefe chato do cacete, a empresa é uma merda, não sei o quê. Isso vale para todos os relacionamentos. As pessoas começam muito bem tentando buscar validação o tempo inteiro. É isso que a sociedade faz, né, cara? As pessoas estão o tempo inteiro tentando buscar validação. Por que as pessoas estão nas redes sociais sempre postando foto o tempo inteiro? Freneticamente. Tentando buscar aplauso, tentando buscar validação. Aí o cara não consegue aquilo em uma foto, ele faz outra. Aí ele faz um outro post, tentando buscar aplauso o tempo inteiro. E no início dos relacionamentos, na grande maioria das vezes é assim. Você não é um egoísta, você está sempre olhando para o outro, faz tudo na melhor das intenções para o seu parceiro, para sua parceira. Em determinado momento, aquilo vai se perdendo, você cai na rotina, e aí você já começa a olhar para o seu próprio umbigo. Pô, fulano de tal não faz isso. Eu também não vou fazer isso. Eu queria fazer isso, mas a minha esposa não quer, ela não olha para mim, não tá nem aí para mim. Você começa a mostrar o seu lado egoísta. Então, a ideia do livro é essa, cara, é te mostrar essas frentes. E, mais uma vez, acho que a gente pode e deve trazer isso para todos os relacionamentos da nossa vida como um todo, para não deixar essas coisas se perderem no meio do caminho. Não deixar a rotina te engolir e você esquecer de fazer o essencial. Ah, mas não é essencial para mim, mas é essencial para o outro. Se você quer, porque a manutenção de um relacionamento, ela existe constância. Se você quer ter vínculo, você precisa dessa constância. Isso não é romântico e não é fácil. É bem desafiador. Então, ele traz essas reflexões. Eu acho que não vou me delongar mais, senão eu vou dar muito spoiler do livro também. Então, eu acho que é uma sugestão interessante, não só do ponto de vista romântico da coisa, mas para todos os relacionamentos da nossa vida. Olha aí, fica aí a dica. Fica aí a dica do livro, As 5 Linguagens do Amor, que eu nunca li, mas julguei pela capa. 5 Linguagens, segundo Glaucio aí, eu fiz erradíssimo. Vou ler para poder. Na verdade, eu comecei a ler. Deixar outro rapidinho, já é bem relacionado ao tema que a gente está falando claro, aqui. Dica de livro é sempre bom, cara. E ó, a próxima onda. Inteligência artificial, Inteligência artificial, poder e o maior dilema do século XXI. Ah, cara, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, exatamente. Então, sim. Qual é o limite da inteligência artificial na sua vida? Isso aí. Qual é o limite, cara? É uma pergunta que, cara, complicada. Nós estamos vivendo numa fase que o Zygmunt Bauman dizia que, né, tempos líquidos, vou usar o termo dele, tempos líquidos, amor líquido, porque, cara, a inteligência artificial, ela é a personificação da ideia de Bauman, que é tempos líquidos. A gente não é mais o que éramos. Nós não somos mais o que a gente era. A nossa sociedade já não funciona mais com as mesmas ferramentas, com os mesmos princípios, com as mesmas coisas de antes. Mas nós ainda não sabemos o que seremos. Nós estamos formando ainda. Então, cara, nós estamos numa época fluida, líquida. Então, cara, assim, e aí? Eu acho que, sabe aonde a gente encontra um pouco de solidez? Clássicos. Leitura. Igual você disse. Pega livro, lê com calma, aprofunda. Olha a aula que você deu sobre o livro que você leu. Por quê? Porque você leu com calma, você digeriu, você deixou o livro causar atrito em você. Você não pegou esse livro aí, 5 Linguagens do Amor, e colocou numa inteligência
artificial para te dar um resumo. Tenho certeza disso. Perfeito, meu amigo. Exatamente. E você mencionou sobre... Eu acho que a gente tem que voltar à fonte sempre. Então, da mesma forma que você tem esse livro em mãos, eu falo que algo que muda muito a minha forma de pensar e de agir no meu dia a dia são conceitos básicos da filosofia, cara. Então, assim, É sensacional. Quer aprender um pouco mais, quer gerar atrito, vai ler um pouquinho, vai estudar um pouquinho de estoicismo. Dos clássicos. E aí pega tem vários, Sêneca, Marco Aurélio, vários outros. Acho que é interessante isso. Às vezes a gente fala algumas coisas e fala assim, nossa, cara, que massa que esse cara falou e tá, cara. Nós não estamos inventando nada, criando nada. Às vezes você está citando alguma coisa baseado em leituras desse tipo de tema, né? Essa filosofia mesmo que os caras trazem que te fazem questionar mais as coisas e aprender, questionar. Tem até aquela frasezinha, tinha aquele marketing, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, você lembra disso? Você é um perfeito, exatamente. Mas cara, total é isso, tá? Total é isso pra mim. Cara, inclusive, pra gente finalizar aqui, despedir da turma e já puxar, inclusive esse livro que você falou aí, cara, dá um tema pro próximo, talvez. Nós vamos pensar aqui no tema do próximo. Mas esse livro aí dá um tema, talvez. Porque a gente já viu que a gente discorda um pouco. Talvez conversar um pouco sobre o que a gente discorda do livro, tô dizendo, tá? Uhum. Seja um assunto legal pra gente abordar. Mas eu concordo com você com a questão que você falou de perguntas. Eu acho que o que move o mundo são as perguntas. E a inteligência artificial, né? Essa IA generativa que o pessoal fala, ela é muito certeira. Ela tem muita certeza nas respostas. E eu acho que a certeza, cara, ela é perigosa. Sim. A certeza nos limita. A certeza é o que causa a intolerância. São as certezas que causaram as grandes ditaduras. São as certezas que causaram os grandes desastres. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que vão ter as inteligências artificiais que vão juntar as pessoas, nivelar as pessoas ou igualar as pessoas no mesmo entendimento, mas vão ter as pessoas, como diz eu não lembro qual filósofo que diz assim, nenhum ser humano vai ser mais inteligente que uma inteligência artificial, mas nenhuma inteligência artificial vai poder ser mais inteligente ou vai bater um ser humano com uma inteligência artificial. Então vão ter os dois, vão ter pessoas que vão ficar só na inteligência artificial e vão ter uma vida ali média, medíocre, e vão ter as pessoas que vão usar a inteligência artificial para dar um salto a mais, um plus na vida. Muito bom, excelente. Cara, é isso, né? Recado final conforto é um péssimo professor. Excelente. A gente tem que sair da zona de conforto em vários aspectos, né? E na realidade não é sair da zona de conforto, é expandir a zona de conforto. A gente sempre vai estar na zona de conforto de alguma forma. Você tem uma zona de conforto desse tamanho aqui. Aí você colocou o seu pé fora dessa zona. À medida que você vai colocando o pé com frequência fora dessa zona, você vai expandir. Daqui a pouco você está confortável naquilo. Você continuou na zona de conforto, só que você expandiu a sua zona. Então a gente não tem que... o movimento de sair da zona de conforto é até um negócio engraçado, porque a gente nunca sai da nossa zona de conforto. Porque quanto mais vezes você fizer aquilo, você vai continuar confortável. Então, vamos expandir a nossa zona de conforto. Perfeito. O objetivo é transformar a zona de desconforto em zona de conforto. É a conquista, né? Você tem que ir conquistando. Que é o que Jordan Peterson fala muito. Mantenha um pé na ordem, 12 regras para uma vida? 12 regras para a vida e o outro, né? Beyond the Order, né? Além da vida. Porque legal. Agora eu tô só no English aqui, tá? Mas é isso, galera. Obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Bora pro próximo episódio, que tem um tema ainda mais legal. Né não, Glaucio? Com certeza, meu amigo. Prazer em estar aqui com vocês. Espero que tenha somado, que tenha transformado aí de alguma forma, que tenha feito boas reflexões. Cada um tira seus aprendizados e nada de culpar os coleguinhas aqui. Nada de filosofia do Homer Simpson. A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. É isso aí. E é com essa frase maravilhosa e filosófica que a gente se despede. Um grande abraço. Até a próxima. Grande abraço.